E aí, gente, sejam bem-vindos aqui ao canal Agente de Saúde Léo Sobral. Eu sou o Léo, você já sabe, né? Para quem não conhece, seja muito bem-vindo aqui. Já chega se inscrevendo no canal, deixa seu like. Espero que você curta esse bate-papo que eu vou ter aqui com o meu amigo Ronaldo Moreira, presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde no município do Rio de Janeiro e primeiro vice-presidente do FENARAS, que é a nossa confederação nacional representante dos agentes comunitários de saúde, que você provavelmente já sabe também que o FENARAS está engajado aí em diversas lutas, né? A vanguarda de muitas vitórias que a categoria já teve. Então hoje a gente vai conversar aqui, dentre algumas coisas, sobre o trabalho do sindicato, os sindicatos de uma forma geral, porque eu acho que apesar de o Ronaldo ser do Rio de Janeiro, os sindicatos têm um formato de trabalho bem parecido, né? Sim, sim. Então a gente vai falar um pouco do contexto do Rio, mas pode ser aplicado para um contexto nacional. E também um pouco da nossa PEC 14, tão sonhada PEC 14, que está tramitando, já está na CCJ, né? Isso. Passou por uma aprovação recente agora do texto, se eu não me engano foi o texto, o parecer da Sim. PEC 14, foi aprovado, a gente discutiu aqui no canal. Enfim, vou deixar o Ronaldo falar, mas primeiro, cara, obrigado por você ter topado o convite de participar aqui do meu canal. Para mim é um privilégio ter você aqui. Esse projeto de podcast bate-papo é uma coisa antiga que eu falo com os inscritos aqui, que eu nunca consegui botar em prática. Agora que eu consegui me mudar, né, vim para uma casa um pouco melhor, tenho mais espaço para fazer isso. E é estratégico ter você aqui como o primeiro convidado. Opa. Né? É estratégico porque é alguém que está perto de mim, que eu confio e que eu acho que tem que abrir aqui essa porta de bate-papos com tantas pessoas importantes. Então, obrigado por você ter topado, cara. Seja bem-vindo. Léo, eu agradeço o convite, né? É muito bom nós podermos trocar, né, alguns conhecimentos que a gente tem durante todos esses anos, né, não só à frente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do município do Rio de Janeiro, mas também, né, no FENARAS, né, porque a gente vem numa luta desde 2005, né, com a emenda constitucional 51, com a Lei 11.350, né, a 12.994, a 13.595 e outras leis mais que a gente participou em Brasília, né? Então, o nosso trabalho ele consiste em buscar os direitos, né, dos companheiros, né, e o nosso também, né? Eu costumo dizer para os colegas que essa luta que eu hoje travo pela PEC 14 é uma luta que eu não vou ser mais beneficiado, Uhum. né? Eu não tenho mais o direito de me desaposentar e aposentar novamente. Não existe mais isso no país. Mas é algo que eu luto, porque eu não quero que os colegas passem mais por situações que eu vejo passar, né? É, Falando sobre o sindicato, Léo, para nós do sindicato, é uma luta que ela se arrasta já há muitos anos. As pessoas às vezes olham assim, poxa, mas o sindicato não consegue isso, o sindicato não consegue aquilo. O sindicato não é Ronaldo, o sindicato não Sim. é Vagão, o sindicato não é Felipe, não é Fábio. O sindicato é todos aqueles que são Sim. sindicalizados. É uma responsabilidade geral, né? Que as pessoas tendem a jogar nas costas do presidente, do vice-presidente, da diretoria, né? Como se elas só pagassem e fossem isentas de ir para a luta, né? Isso, isso. Mas antes eu queria que você falasse o que é o sindicato. Bem, Pode ser de uma forma bem resumida, tranquilo. o sindicato é uma instituição que representa todos aqueles que são profissionais dentro daquela instituição. Agora, é claro, né, a nova lei, a nova CLT, ela diz que o sindicato representa aqueles que contribuem para o sindicato. Uhum. É claro que tem causas que você não tem como separar, né? Ah, vou lutar somente para quem é sindicalizado. Sim, Não. Ele acaba abrangendo toda a toda categoria. a categoria. Mas o sindicato hoje, pela CLT, ele representam os seus sindicalizados. Tá? Essa é a função do sindicato. E representa em quê? Em todas as questões que chegam ao conhecimento do sindicato. Porque muitas das vezes as pessoas estão passando por situações dentro da sua unidade, mas eles querem que o sindicato haja sem o sindicato ter como provar que aquilo está acontecendo. Sim, aí você está falando de, por exemplo, diversos tipos de violência profissional, né? Por exemplo, Muitas.
Não precisa dar assédios. exemplo, né? Eu entendi. É, Eu falo no contexto de que, às vezes, o trabalhador está passando por situações difíceis na UBS e ele também nem sabe que ele pode pedir ajuda ao sindicato, sim. por falta de informação, né? Por isso que eu É, perguntei para você o que é o sindicato, por né? falta de informação e muitas das vezes até por medo, Também. tá? Por medo. Às vezes você sabe que você tem direito, mas o teu colega que está do teu lado, ele não vai junto com você para se por acaso tiver um confronto. E aí você acaba se tornando refém daquilo que você está passando no modo geral, tá? Não só de assédios, mas também de outras coisas que a gente sabe que acontece dentro da unidade. Mas se eu não trabalho nela, eu não tenho como Sim, colocar aquilo ali para frente. Mas o sindicato, ele é o representante legal, tá, dos seus associados. sim. Teórico e praticamente, então, o sindicato é alguém que é uma instituição que não luta apenas pelos direitos políticos daquela categoria, Não, de mas maneira nenhuma. do processo de trabalho todo, né? Sim. Desvio de função, assédio moral, tudo isso. As pessoas podem procurar o sindicato para terem ali um auxílio do que fazer e o próprio sindicato ele bota a mão na massa também e aciona as entidades, as instituições cabíveis ali para aquela situação. Sim, o que impede a gente muitas das vezes, Léo, é que, por exemplo, você me traz uma denúncia. Aí eu chego na tua unidade, peço permissão para fazer uma reunião com o grupo, e chega ali na hora, ninguém abre a boca, Ninguém fala, né? ninguém fala Isso é comum. daquilo que está acontecendo. E aí o sindicato ele não pode simplesmente fazer uma denúncia. Sim. Não, sem base, não, pô. Você não tem base, É você não tem fofoca, né? prova. É isso aí. É fofoca. E de É. repente, aconteceu uma situação há anos atrás com a gente, comigo, vou falar comigo, de uma denúncia que eu fiz, tá? E depois disso, a pessoa conseguiu levar 40 pessoas da unidade para desfazer aquilo Caramba. que eu falei. E aí a instituição ela fica desacreditada. É porque as pessoas conhecem a seriedade da nossa instituição. Porque se não fosse isso, como é que você vai desfazer aquilo que as pessoas levaram como prova, que são as Sim, pessoas, os seres humanos? sim. Né? Então, a partir disso daí, a nossa diretoria, ela hoje ela trabalha com e-mails, é claro, os e-mails quando chegam para a gente, as pessoas elas não são identificadas quando a gente vai Sim. fazer a denúncia, Tem o sigilo tem garantido. o sigilo garantido, mas é necessário também que se tiver necessidade de um confronto, essas pessoas estejam Sim. dispostas também Sim, a falar. e se identificarem. Isso aí, porque senão fica o dito pelo não dito. E você sabe, você foi agente comunitário de saúde, você sabe que a fala do gestor dentro de uma unidade, ela prevalece em cima de qualquer Em fala, cima de qualquer fala, se você não tiver infelizmente. uma prova. Eu acho que esse talvez seja essa coisa de a fala da gestão se sobrepor a qualquer outra também, talvez seja um dos motivos pelo qual a galera não denuncia, né? O que eu acho que é um problema, porque acreditar que denunciar não muda a realidade só faz com que perpetue a violência, porque ninguém fala mais, né? É. E aí não é um incentivo também a que ninguém interprete, né, mal aqui, ó, é motim. Não, não é. Condições de trabalho dignas, né? E aí isso Isso. passa pela saúde mental. Que, aliás, saúde mental é uma coisa que os agentes de saúde já não tem mais, né? É. Eu tenho o privilégio de conversar com agentes de saúde do Brasil inteiro e para mim é curioso perceber que a galera tá adoecida a nível Brasil, né? A nível Brasil. É a nível Brasil. Nós tivemos agora, semana passada, em Brasília, e a grande maioria do nosso povo que estava ali com a gente, todos eles têm alguma doença provocada pela sua condição de trabalho. Eu desenvolvi hérnia e pedra na vesícula. Eu tô com hérnia umbilical desenvolvida no trabalho, não tenho dúvidas disso, e pedra na vesícula. Por aí você vê. Né? A grande maioria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias, que também são muito cobrados, apesar da grande maioria já ser estatutário, mas eles também são muito cobrados, a grande maioria deles, no mínimo,
são hipertensos ou diabéticos. No O mínimo. que já é muito grave. Né? Ou aí daqui a pouquinho você vai ver, tem algum problema de coluna, tem algum problema disso, algum problema daquilo. Por quê? Por causa da cobrança que é feita de uma maneira, eu posso até dizer, muitas das vezes, até é covarde, Uhum. tá? Porque as pessoas tinham que entender o trabalho desses profissionais e valorizar esses profissionais, porque eu até coloquei essa semana uma foto e coloquei a frase seguinte: o SUS ele só é grande hoje, o nosso Sistema Único de Saúde só é grande hoje, porque ainda existem profissionais que verdadeiramente fazem desse SUS grande. Que aí eu não vou aqui citar as categorias que eu posso errar em deixar de colocar alguma delas, mas o SUS, no seu contexto geral, tem grandes profissionais, Tem. só são mal remunerados. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, onde eu falei do quão triste é a gente ver profissionais super qualificados, independente da categoria no SUS, tendo que abandonar o trabalho por conta dessa precarização, dessa remuneração que é ruim, e no caso especificamente do agente de saúde, ter que se reinventar numa outra profissão para procurar uma remuneração melhor, quando a gente tem um sistema de saúde que eu tô do lado de alguém aqui que é defensor do SUS, que eu acho que é maravilhoso com todos os problemas que tem. É indispensável para a sociedade, não dá para não pensar na possibilidade de a gente não ter mais o SUS, né? Mas eu faço essa reflexão direto, porque infelizmente, cara, a gente tem muitos trabalhadores que a gente vai perdendo ao longo do tempo por conta dessa precarização, dessa não remuneração, né? Quando eu estava na minha primeira unidade básica de saúde, teve uma agente de saúde que saiu, que a microárea dela ficou muito triste, pô. E ela só porque o salário não era legal. Ela trabalhava bem a ponto, pô, quando a microárea se mobiliza, né, por um trabalhador, a gente está vendo que, pô, e é isso, né? Realmente essa desvalorização. E não é específica do agente de saúde. A gente vê a categoria da enfermagem lutando pelo piso. Né? Você acabou de vir agora de Brasília lá com o pessoal de odonto e dos médicos pedindo também essa valorização profissional, né? Sim, sim. Nós inclusive, participamos lá da, da palestra lá deles, antes, e depois fomos para dentro da comissão e apoiamos essa categoria de odonto e de médicos por um piso. Nós ouvimos lá dos parlamentares que em certos locais o piso salarial de um médico do SUS é R$ 1.582. Né? Cara, Tem outras vantagens? Não, está falando em relação a piso, a salário, ao que vai realmente para a aposentadoria. sim. E aí se reinventa. Eu citei aqui o médico, que foi a fala que eu ouvi lá, né? Então vamos falar dos agentes comunitários de saúde. Caraca, muito tempo. Né? O agente comunitário de saúde, hoje, entre aspas, se diz que o agente comunitário de saúde ele está ganhando muito bem. Né? Será? Não, a fala deles é essa, né? Sim. Está ganhando muito bem. Será que está ganhando muito bem? É. Será que está ganhando muito bem? Eu encontrei agentes comunitários de saúde lá em Brasília, que nos locais deles já estão tirando 7, 8 mil. Exatamente. Tá? Por quê? Porque são valorizados, tem incentivo. Aquele que tem faculdade, que faz isso, que faz Plano de aquilo, cargos e carreira. tá? Tem plano de cargos e carreira. Você está entendendo? Então, para nós aqui, nós estamos muito aquém daquilo que nós realmente precisamos aqui. Um salário que não condiz com a demanda de trabalho. Não. Né? Na realidade, o trabalho do agente comunitário de saúde, Léo, ele é na rua. Né? E hoje nós passamos muito mais tempo dentro da nossa própria unidade, fazendo trabalhos burocráticos. A que você acha que se deve essa mudança de um agente hoje de saúde? A gente tinha uma lei que foi revista, infelizmente, em 2018. A lei 13.595 dizia que era 30 horas no território e 10 horas na rua. Essa lei foi revista e alterada ainda em 2018, no final de 2018, e acabaram com essa questão de ser 30 horas na rua e 10 horas no território. E essa mudança também é um dos motivos que provoca o fato agora de a gente ficar mais preso à unidade do que fora. Mas não só essa lei,
Qual foi a mudança na estratégia de saúde da família, onde a gente perdeu esse tato de trabalhar, de ter um atendimento mais qualitativo e agora ele é muito quantitativo ao ponto de prender o agente de saúde na unidade, por exemplo? É, Não sei se foi muito não, complexo na sim, não, pergunta. não. A lei, ela é feita em Brasília. Uhum, Mas quando não há um posicionamento na lei de que você deve cumprir de acordo como está na lei, cada ente federado sim. tem a sua compreensão e a sua maneira de gerir aquilo ali. Uhum, Então, no caso nosso aqui, quando eu comecei lá em 2003, a gente só ia na unidade para fazer os lançamentos necessários durante o teu período do um dia, trabalho né? administrativo. Lá, lá em 2003, né? Só que as coisas foram crescendo, tendo um volume tão grande, que hoje, na realidade, você disputa o teu espaço ali para fazer os lançamentos, de tantos lançamentos você tem que fazer. E aí, isso aí veio adequando de acordo com o interesse, né, de informações que cada secretaria tem. Nós ainda temos no nosso estado alguns municípios que trabalham ainda com os agentes comunitários de saúde mais tempo na rua. Mas Uhum. no nosso município nós não temos mais esse tempo todo devido à gama de, de trabalho, né, que nos dão para que a gente possa fazer e tenha que ser feito dentro da própria É unidade. que no final das contas quem perde é o usuário, É o né? próprio E é o usuário. próprio usuário que reclama da ausência do agente de saúde no território. Sim, Só sim. que como ele não tem a compreensão do que acontece com o agente de saúde, por que que ele está ausente do território, essa cobrança que os usuários fazem é uma cobrança ruim em cima desse agente de Em saúde, cima do por agente. falta de compreensão do trabalho dele, né? Sim. O usuário não sabe por que que o agente de saúde não aparece ali, ele só sente falta. É. Cadê meu agente de saúde? Nunca vi, né? Isso é muito comum, né? Nunca vi. A fala do usuário, você conhece? Não, não conheço É, não. Aí daqui a exatamente. pouco ele chega na unidade. E aí, Léo, tudo bem? Ué, mas ele não Exatamente. falou que não conhecia Exatamente. o seu agente. Exato. E a gente sabe que as falas são essas. São essas por quê? Porque uma das realidades também, Léo, é que antigamente o Saúde da Família, ele abrangia uma certa distância da tua unidade básica para do usuário, né? Ela foi alargada, né? Uhum. A gente hoje tem colegas nossos que fazem visitas a mais de 2 quilômetros da unidade básica. Se você levar isso para o Nordeste, isso aí é Não, tranquilo é para eles. pouco. É pouco, Eu vejo o né? pessoal atravessando um É, rio, pô, é. pegando moto. Amazonas, no É. Amazonas, lá nós temos colegas lá que para fazer visita eles têm que pegar o barco Uhum. e ir não sei quantos quilômetros adentro para poder fazer. Mas no Rio de Janeiro e nas grandes capitais, é, é, essa distância ela é muito aquém, não só para o agente, mas também para o próprio usuário. Sim. E essa divisão que se faz de uma unidade básica para outra, por exemplo, a minha unidade, ela só atende até a rua X, né, do lado de cá. Mas da rua X, do lado de lá, É outro. já é outra unidade que é mais próxima ali. Como que explica isso Né? pro E vai usuário? explicar isso para o usuário. Por que que ele vem na minha casa e não vai. Quer dizer, por que que vai na casa da minha vizinha e não vai na minha? Isso Às aí. vezes, de uma casa para outra já é outro É BS. isso aí. É sinistro, Né? né? Então, isso aí é algo que eles não conseguem ter essa compreensão, até porque para eles também não é interessante ter Sim, isso. Não sim, é interessante. E aí cai na conta do agente sim. comunitário de saúde e da Ah, própria unidade básica de sim. saúde. Assim, a gente já vai entrar no assunto da PEC, né? Até porque você tem esse horário, mas você falou uma coisa agora que eu achei interessante, eu acho muito importante você ressaltar isso, porque eu já sei que isso foi uma vitória dos sindicatos aqui no Rio de Janeiro. Você acabou de falar que a gente tem trabalhadores aqui no município que tem que fazer VD com uma distância, às vezes, de 1, 2 quilômetros. E para isso ele precisa ter um recurso financeiro. E essa foi uma vitória do sindicato aqui no Rio, né? Como é que foi isso? Eu estou falando disso porque a gente acabou também de ter lá em Brasília essa vitória a nível nacional, né? Foi Sim, aprovada agora a isso. PEC lá do Uhum. recurso financeiro para quem vai trabalhar. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente já recebe. Como é que foi esse processo? Isso aí, Léo, quando nós começamos a ver essa dificuldade aqui no Rio, né? Porque
nós temos as nossas comunidades, né? Que graças a Deus tirou esse nome comunidade, voltou a ser favela. Favela, isso Né? aí. Voltou a ser favela. É Favela. importante. Favelados tomando espaço que é dele. As pessoas, Isso é muito importante. Se tornou pejorativo o termo favela e favelado, mas na verdade é um termo muito bom. Isso, porque mostra que não é porque nós nascemos na favela, que estamos na favela, que nós não crescemos. Temos conhecimento, temos direitos e buscamos eles. Então nós começamos a ver que o Rio de Janeiro existia muita localidade de morro. De morro, né? E a gente sabe que às vezes você tem que atender a unidade básica ali aqui embaixo e você tinha que atender o seu João que mora lá em cima. Mas lá em cima só vai mototáxi. Lá em cima não vai ônibus, lá em cima não vai van. Isso aí. Né? E começou a chegar pra gente em 2010, se eu não me engano, acho que foi 2010, 2011, essa dificuldade dos colegas, né? De não ter como chegar, ter que tirar do seu próprio bolso dinheiro para pagar um mototáxi para ir lá em cima. E aí nós sentamos junto com a secretaria e pleiteamos a ele isso, né? O direito de que a pessoa pudesse ter um valor para se locomover, para que não tirasse do bolso. Né? E desde lá, então, todos os nossos companheiros, para você, agente comunitário de saúde, né, que tem mais de 2 quilômetros da sua unidade básica de saúde, da sua UBS, até a tua microárea, até o final da tua microárea, mais de 2 quilômetros, você tem direito, tá, a ter esse auxílio transporte. Só para deixar claro, a gente está falando do município do Rio de Janeiro. Isso, né? no município. O pessoal não confundir outros lugares. Sim, no município do Rio. Para você, agente comunitário de saúde aqui do município do Rio. Nós já temos isso desde 2010, tá? Foi aprovado agora a nível nacional, né? Aqueles que usam seus transportes, né? Para ter a manutenção. Não é o nosso caso. Nosso caso já é um outro caso. Sim. Ronaldo, mas lá saiu que eu posso usar meu carro para poder ir. Ó, puxa o freio de mão um pouquinho, que aqui a situação é outra, que nós já temos esse auxílio transporte nosso. E foi uma conquista muito boa para a gente. Com certeza. Né? Nós temos colegas aqui que a unidade deles tem 3, 4 quilômetros de distância da microárea. Né? E aí nós conquistamos isso. Foi fácil? Não. Nós tivemos que provar na época, A mais B, de que realmente isso aí podia. Não é para todos. Mas o meu tem 1.900. Sinto muito. Mas deveria ter 2 quilômetros ou mais. É importante, só para deixar claro, que esse recurso de transporte não é um recurso para você sair da sua casa e ir trabalhar, e nem do trabalho para sua casa. Isso é outra coisa, isso é vale transporte, né? Transporte. É o dinheiro que você gasta para trabalhar. E aí você tem direito a ressarcimento. E outro ponto também, aqui no município, quando a gente vai fazer alguma atividade na CAP, a gente também tem o ressarcimento, também tem né? o direito. Formação, cursos e tudo. Isso aí. É muito bom também essa pergunta, Léo, porque tem unidades que não repassam isso daí. Sim. Tá? Então, é bom deixar bem claro para você, colega, sair daqui para ir, por exemplo, saímos daqui de Manguinhos para ir para o centro da cidade para fazer uma atividade da unidade. Você tem direito, tá, a ter esse valor teu de transporte, tá, ressarcido, porque você não pode pagar para trabalhar. Tá bom? Sim. Você já tem o seu vale transporte, que é um direito, mas essa saída da sua unidade para um outro local, você tem direito a ser ressarcido desse valor. E só pra gente fechar, almoço é outra coisa, tá? Almoço você já recebe também, porque tem gente que quer pedir também o almoço. Aí não, almoço não, mas precisou de transporte para trabalhar, gastou dinheiro para trabalhar, você tem direito sim a esse ressarcimento financeiro, que é realmente uma grande vitória e que a gente se alegra também que agora está expandindo para todo o Brasil, né? Cada município vai ter a sua realidade, você precisa saber como vai funcionar no seu, mas agora você fique ciente que você tem esse direito. Ronaldo, você me deu esse presente aqui, cara, do Fenaras, que eu vou ler assim com muita calma, né? É uma pasta aqui, depois eu mostro para vocês também, gente, mas para a gente ganhar tempo aqui, ela fala sobre a PEC 14. Eu queria entrar, cara, nesse tema agora tão importante para a categoria, cara. O que é a PEC 14, o que ela propõe, em que pé a gente tá? Fala pra gente um pouco.
eu me emociono em falar da PEC 14. Eu falo que a PEC 14 é a PEC da dignidade do agente comunitário de saúde e do agente de controle de endemias, né? É a PEC que vai assegurar ao agente comunitário de saúde e agente de controle de endemia uma aposentadoria digna de um trabalhador que dedicou toda a sua vida ao Sistema Único de Saúde do nosso país. Porque ela não é, ela é tão voltada para quem dedicou a sua vida ao Sistema Único de Saúde, né, do nosso país, que se você tiver 15 anos de trabalho lá fora e 10 anos de agente comunitário de saúde, você não entra nesse quesito dessa aposentadoria especial. Uhum. Você tem que ter 25 anos dedicado exclusivamente ao SUS. Sim. Então, isso aí me alegra porque eu me aposentei com 37 anos de trabalho. 37 anos de trabalho. Uma vida, né, dedicada ao serviço público de saúde. Dedicada a diversos afazeres, com R$ 1.352. Chega a ser. E aí, quando eu falo disso, eu me emociono, porque eu não quero que os meus colegas passem por isso também. Tá? E a PEC 14, ela fala justamente disso. Ela fala da aposentadoria especial, da desprecarização e da isonomia, que é aquilo que os companheiros que estiverem trabalhando, estiverem recebendo no trabalho, eu que dediquei a minha vida inteira por um sistema único de saúde, vou estar recebendo também na minha aposentadoria. Então faz essa correção, ela propõe essa Ela correção. propõe essa correção, né? Nós temos colegas lá, agora mesmo em Brasília, a pessoa está com 70 anos de idade, daqui a pouquinho vai ser jubilada, mas não se aposentou porque tem a esperança da PEC 14 sair. E porque se aposentar agora, no modelo que a gente tem, Não, vai se aposentar com salário mínimo. um salário mínimo. Vai se aposentar com salário mínimo. Então, a PEC 14, ela resgata a dignidade daquele que se doou, né, para que o Sistema Único de Saúde chegasse aonde ele chegou hoje. Ela te dá a dignidade de ir para a tua velhice de uma maneira não excelente, mas bem melhor do que a atual conjuntura da aposentadoria. E te dá também, resgata também o quanto você foi importante para fazer o SUS o que ele é hoje. Valorização, né? A valorização daquele trabalhador que dedicou toda a sua vida para esse fim. Uhum. Para atender as pessoas, para cuidar das pessoas. Então, eu acho que quando chega nesse momento, é o momento do Sistema Único de Saúde cuidar de quem cuida daqueles que ele leva para o sistema. E quando você valoriza esse profissional, dando a ele esse direito de ir para a sua velhice de uma maneira mais plausível, de uma maneira mais tranquila, eu acho que é a melhor coisa que tem. E seria muito bom que os nossos deputados, os nossos senadores se debruçassem em cima disso daí. Porque foi feito com todo o cuidado para que não venha a trazer uma perda muito grande para o governo. Porque você se dedicou a sua vida inteira. Sim. Né? Inclusive foi feito um cálculo pela doutora Elane de quanto isso aí ia acarretar, né, para a Previdência. É muito menos do que a gente sabe que muitas pessoas ganham por aí. Com certeza. Tá? Então, a PEC 14 é uma PEC que dá dignidade a quem dedicou sua vida, dá tranquilidade para aquele que vai para o seu descanso e também valoriza aquele que dedicou a sua vida inteira para cuidar
para as pessoas. Sem contar que também ela reduz a rotatividade de profissionais, né? Porque se você está num cargo onde você tem estabilidade, onde você tem um projeto muito bem definido de aposentadoria, né? No caso, aposentadoria especial, a gente tem menos trabalhadores deixando o cargo. E Sim. quando a gente tem muito trabalhador deixando o cargo, a gente afeta o vínculo com a comunidade, né? Porque toda hora troca profissional daquele lugar, toda hora, né? É muito difícil, por mais que o agente comunitário de saúde precise morar naquele lugar ali para poder atuar, não necessariamente ele conhece aquele lugar todo, mas ele já conhece boa parte. Então isso ajuda muito no vínculo. Se a gente quebra esse vínculo toda hora, né? Uma das coisas que eu mais gosto de falar da PEC 14 é justamente o fato de você estar num lugar trabalhando onde você se sente valorizado, reconhecido, né, com um salário que ainda não é justo, Sim. mas também não é ruim, Sim. né, mas ainda não é justo, é importante falar isso. Você tenha uma estabilidade financeira, porque, quer dizer, estabilidade de trabalho, porque é tanto estresse que você passa, tanto estresse no trabalho, que sem estabilidade, às vezes, é inviável continuar. Porque acaba não valendo a pena em alguns momentos, para algumas situações. E te dá também, Léo, e te dá também a certeza de que você não está trabalhando ali em vão. Você, a PEC 14, quando fala da desprecarização, ela te dá aquilo que todo trabalhador deveria ter: a segurança de não ser demitido por qualquer coisa. Exatamente, né? A aprovação da PEC 14 ela vai implicar diretamente na redução de assédio. Sim. Muita coisa muda. Sim, muda e valoriza aquele profissional que está ali. As pessoas falam assim, mas eu ouço muito isso, né? Apesar das pessoas não saberem que nós não somos funcionário público aqui no Rio, aqui no município, né? Ah, todo funcionário público é vagabundo, né? Não, né? Não. Eu pago o teu salário, caramba, quando atrasa ninguém vai lá dizer que paga meu salário. Entendeu? Hoje nós já não temos mais esse problema de atraso de salário, com certeza. A pessoa não pode falar que ela paga o salário dessa forma. Eu também pago meu salário com os impostos que eu pago. Isso aí. Você também paga o seu salário com os impostos que você paga, né? Isso Então aí. também não é dessa Né? forma. E isso aí, Léo, para mim, é o momento, né, de nós, e aí eu falo como o teu podcast ele vai para todo o Brasil, eu falo para todas as instituições que representam os agentes comunitários de saúde e os agentes de controle de endemias. Vamos deixar de olhar para nós. Se você hoje já é estatutário, se você hoje já tem um plano de cargos e carreira, se você hoje já tem benefícios, pense naqueles companheiros que estão lutando até hoje para conquistar isso. E muitos deles estão morrendo sem ter conquistado por causa do nosso ego. Vamos botar o nosso ego de lado, vamos à luta, vamos brigar, vamos ganhar e vamos vencer. E aí, por fim, Ronaldo, qual a importância da gente ter agentes de saúde em cargos políticos? Tanto para a PEC quanto para todas as lutas que a gente tem enquanto categoria. Bem, Léo, eu fiz a minha quarta tentativa agora na última eleição que teve para vereador. Talvez os companheiros eles não consigam enxergar a importância que é ter um representante dele dentro seja do município, do estado ou na Câmara Federal. A coisa mais simples que eu posso dizer para o companheiro é como eu vou saber se o teu sapato está te apertando, se o meu pé não está dentro dele. Uhum. Quem conhece a luta do agente comunitário de saúde é o próprio agente. O médico, ele conhece a luta dele. O enfermeiro, ele conhece a dificuldade dele. O técnico, ele conhece a dificuldade dele. Mas, Ronaldo, todos eles trabalham com a gente, mas nenhum deles vive o dia a dia do agente, seja dentro da própria unidade ou até mesmo fora. Sim. Então, quando você tem um representante seu dentro de uma dessas casas, municipal, estadual ou federal, você vai ter ali alguém que conhece a tua luta, conhece o tipo de trabalho que você tem e que vai lutar
para que as coisas melhorem para aquela categoria. Eu digo categoria por quê? Porque nós estamos falando da categoria, mas de uma maneira geral para a população. Sim. Porque ele sabe de que maneira é. Então, nada mais justo do que nós termos um representante nosso nessas casas. Porque conhece o nosso trabalho, sabe de que maneira nós trabalhamos, sabe do que nós precisamos e, com certeza, vai fazer de tudo para melhorar. Sim. Não estou falando por mim, pelas minhas lutas ou pelas eleições que eu participei. Mas uma coisa eu digo, a hora que o Brasil começar a eleger agente comunitário de saúde para começar a lutar lá dentro, você vai ver que vai mudar. Porque em municípios onde nós temos agente comunitário de saúde vereador, onde nós temos agente comunitário de saúde deputado estadual, as coisas funcionam, tá? As coisas funcionam de uma maneira diferente, é claro. Por quê? Porque ele sabe aonde é que ele pode ir. Né? É assim que a gente pensa que é necessário nós, agentes comunitários de saúde, elegermos companheiros em todo o Brasil, tá? Que conheça a nossa luta para que a gente possa crescer mais ainda. Sim, exatamente, né? Eu tenho essa crítica de, por exemplo, agora na última eleição municipal, né, como acompanho aqui no canal, eu vi que muitos municípios não conseguiram eleger um candidato da categoria, assim como aqui no Rio de Janeiro foi o seu caso. E aí eu trouxe uma crítica aqui bem séria com relação a isso, porque é isso, né, cara? Como é que você vai eleger, dar o seu voto para um médico, por exemplo, acreditando que ele vai apoiar a sua luta, se ele tem a luta dele, Sim. que também é muito pesada, super necessária, e ele tem uma categoria inteira que também votou nele, que está esperando ele resolver aquele problema. Então, a gente precisa, de fato, olhar para a política com um olhar mais crítico, entender que o nosso voto ele é estratégico e que a gente precisa, mais do que nunca, ter na Câmara deputados, vereadores, até prefeitos. Teve um município que teve um prefeito eleito. Prefeito Né? eleito, agente comunitário de saúde. Então a gente precisa encher esses espaços políticos que são estratégicos para a luta, são pessoas que escrevem legislações. E se a gente não colocar a gente de saúde lá, a nossa luta vai ser sempre essa mesmo, de ir para Brasília e ficar pressionando, muitas das vezes, candidatos que não têm nenhuma afinidade com a categoria. E é mais difícil convencer quando é assim. Eu vi, inclusive eu vi lá em Brasília de um deputado lá, aonde ele mesmo falou: a categoria de agente comunitário de saúde é a categoria mais importante dentro da saúde. Agora, o que me espanta aqui, eu não sei se ele era o primeiro mandato dele, não era o primeiro mandato, perdão, já era o segundo mandato dele, que ele falou assim para todos ouvirem: o que me espanta aqui é que nós temos que criar leis para que leis que já estão criadas sejam feitas Exatamente. dentro de outras entidades federadas. Quando era só cumprir aquilo. Quando era só cumprir aquilo. Então precisa vir uma outra lei para, né, retificar aquela lei ou aprovar aquela lei que já existe. Sim. Mas se nós tivéssemos em cada canto do nosso país um agente comunitário de saúde, na Câmara, na Alerj, aqui no nosso caso, né, nas Assembleias Legislativas, e até mesmo, né, agente comunitário de saúde lá em Brasília, a fala seria outra. Né? Porque esse conhece o trabalho do agente e esse, com certeza, vai lutar pela valorização desses agentes comunitários de saúde. A gente precisa ficar atento quanto a isso, né? Nós somos quase 400 mil agentes de saúde no Brasil. A gente tem condições, inclusive, de eleger deputados federais, pô. Agentes de saúde. Deputados federais, entendeu? Ainda te digo mais, hein? Nós temos condições de eleger muito mais. Sim. Muito mais. Sim. Porque, dependendo da população que seja de cada município, você faz um estrago. Porque a gente tem quase 400 mil agentes de saúde. Se cada agente de saúde convencer no mínimo uma pessoa, já dobra, 800 mil. 800 mil. Se você pega ali sua esposa ou seu esposo e sua sogra ou sogro, você já vai... Pô, não tem como, dá para eleger tranquilamente, né? Isso aí. Nós temos que entender
que o que nós precisamos primeiro é abrir a porta. Isso aí. É abrir a porta. Ah, mas tem 5 para entrar. Se junta, elege um. Elege um, sem vaidade. Isso aí. Pela causa, pela Isso, categoria. Pela causa. Se você eleger um pela causa, o outro Sim. vai abrir, vai trazer. Aí na outra eleição, aquele já ajuda aquele outro. E assim vai, até que a gente possa ter um exército também, para poder criar leis Sim. que venha beneficiar cada um de nós. Ronaldo, obrigado, cara, por esse bate-papo. Espero que a gente tenha mais tempo, quer dizer, outras vezes aqui para a gente conversar sobre muitos outros assuntos tão importantes quanto esse que a gente conversou. É óbvio que esse daqui é muito mais urgente, né? A PEC 14 é algo muito urgente, necessário, que a gente precisa conhecer e pressionar tanto nas bases quanto lá em Brasília, que é o que é feito já Sim. pelo Fenaras aí todos os dias, praticamente, a gente vê nas redes sociais. Então, quero te agradecer, cara, primeiro por aceitar o convite, né? Por vir aqui na minha casa, é um privilégio te receber aqui. E fica à vontade para você mandar uma mensagem aí, o que você tiver que falar, fica à vontade, cara. O espaço é seu. Léo, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, por ter me dado saúde até o dia de hoje e poder me orientar a estar à frente do Sindax. Agradecer toda a diretoria do Sindax, né, desde do meu vice-presidente, que é uma pessoa que muito centrada, que é o Vagão, né, a todos eles. Agradecer também ao Fenaras, na pessoa da nossa presidenta Valda, da nossa diretora jurídica, doutora Elane, né? E, em especial, né, os agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias, mas, em especial, aos agentes comunitários de saúde e os agentes de controle de endemias, que aqui no nosso município é os AVS, aqui do município do Rio de Janeiro. Saiba que a minha luta ela é incansável. Eu sei que para muitos eu tô velho, né? Estão dizendo aí, já tá velho, tá na hora de parar. Tô com 66 anos, mas essa força que eu tenho, essa garra que eu tenho e essa disposição que eu tenho de tentar fazer o melhor pela nossa categoria, enquanto eu tiver força, eu estarei na luta. É claro, vai chegar um momento em que você precisa cuidar também da tua família. Quando vai ser? Não sei. Mas um abraço para cada um de vocês e tenho certeza, o Sindax, que é o nosso sindicato, ele não é um sindicato patronal. Se você ouvir falar sobre isso, procure um diretor da tua AP e tu vai ver o quanto nós fazemos e iremos fazer pela nossa categoria. Léo, muito obrigado aí e eu me coloco à disposição, meu amigo. Tamo Valeu. junto, cara. Como eu sempre abraço. falo aqui, gente, estudem a Lei 11.350, estudem a Lei 13.595. Como eu faço na maioria dos vídeos, eu vou deixar aqui na descrição o máximo de documentos que eu puder relacionados aí às legislações voltadas para os agentes de saúde. É importante que você conheça as leis que regem o seu trabalho, a sua categoria, porque você, a partir delas, consegue reduzir muitas coisas que você sofre aí no seu dia a dia e que você não sabe, por exemplo, que tem direito, né? Algumas pessoas não sabiam que a lei, por exemplo, diz que em caso de climas extremos, o horário de trabalho dela tem que ser flexibilizado, né? Isso. Então, assim, quando você lê a lei, você vai ver que muita coisa que você cobra e não consegue provar, você encontra lá. Então, estuda a lei aí. Você precisa conhecer a Lei 11.350, a Lei Ruth Brilhante, vai te fazer um bem danado. Então, obrigado para você que assistiu aqui até o fim. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui. Deixe sugestões aqui de vídeo de pessoas, eu vou tentar entrar em contato e de repente a gente conversa, mesmo que seja à distância, né, online. A gente tem essa possibilidade hoje também de fazer, graças à internet. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez, Ronaldo. Obrigado, Léo. Deus abençoe vocês, gente. Valeu. Deus abençoe, pessoal. Obrigado, hein?